Boa noite a todos, todos. Não sei se a gente deveria aguardar da 18h15, faltam 3 minutinhos, ou começar mesmo um pouquinho antes. ¿Cuál fue la pregunta? Si arrancábamos ya o esperábamos a las 18:15, que es la hora a la que está programado en el programa, de hecho. Ok, pues como gusten. Pues mejor a las 18:15, ¿no? Porque esa es la hora que dice el programa. Sí, porque pode ter alguém chegando, né? Ajá, ok, Sí, creo que bien. sí. Os colegas de mesa, Tiago Antunes, Jane Pinheiro e Dayana. Então, vou começar apresentando, né, nossa mesa, que se chama Cinema e Educação, Decolonizando a História Única. E essa mesa ela se organiza em torno de 4 trabalhos que buscam tecer articulações no campo do estudo de estudos de cinema e educação, instigados por perspectivas decoloniais e pós-críticas. Queremos pensar o fazer cinematográfico e sua potência de rever narrativas historicamente consolidadas, disputando e questionando uma pretensa história única, na medida em que abre possibilidades para outras vozes e outras histórias emergirem. Na mesma medida, entendemos esse como um gesto educativo, no sentido daquilo que expande nossas possibilidades significativas a respeito do mundo e de nós mesmos, e que ajuda a tecer estratégias de resistência e transformação. Ou seja, as falas aqui propostas pretendem mobilizar uma discussão sobre cinema e educação como campo híbrido, inter e multidisciplinar, que, avizinhando a uma perspectiva decolonial, pode pensar objetos e práticas ligadas à análise e ao fazer fílmico dentro e fora da sala de aula. Então, a primeira apresentação da mesa é a minha, né? Que se chama Escrever, Inscrever-se e Resistir. Eu sou Catarina Andrade, sou doutora em comunicação, com ênfase em cinema pela Universidade Federal de Pernambuco, sou professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco e colaboradora com a pós-graduação em Letras e a pós-graduação em Narrativas Contemporâneas da Fotografia e do Audiovisual. Sou vice-líder do grupo de pesquisa Laboratório de Experiência, Visualidade e Educação, LEVE, e todos os participantes dessa mesa são pesquisadores desse grupo de pesquisa. Essa mesa ela é fruto das pesquisas que acontecem dentro do LEVE. Então, vou começar aqui a minha fala. Então, escrever, inscrever-se e resistir, né? Trazemos como objeto de análise e reflexão o curta-metragem A Morte Branca do Feiticeiro Negro, de Rodrigo Ribeiro, é um curta de 2020, uma imagem-arquivo produzida a partir de uma carta de Timóteo, homem negro, escravizado e suicida. E entendemos que tanto no gesto de Timóteo quanto no de Rodrigo Ribeiro se inscreve uma noção de resistência, tal como trazida por Adolfo Alban, uma vez que tanto a carta quanto o documentário confrontam a realidade estabelecida do projeto hegemônico. Queremos pensar um cinema... Eita, marcar meu tempo aqui. Desculpa. Queremos pensar um cinema em sala de aula como uma possibilidade de formação do olhar a partir de uma perspectiva crítica e emancipadora. Então, a gente propõe algumas perguntas em torno das quais esse texto se desenvolve. Que discursos e formas de saberes se encontram sedimentados nas imagens e como pensá-las criticamente? Com que tipo de conhecimento as imagens utilizadas em sala de aula se comprometem?
que imagens questionam as imagens hegemônicas e propõem outras perspectivas da história. Então, entendemos que esse curta, A Morte Branca do Feiticeiro Negro, é uma das possíveis respostas a essa última pergunta, né? Imagens que podem questionar as imagens hegemônicas e propor outras perspectivas de entender a história. Então, a gente parte da noção de reexistência do antropólogo, pintor e pesquisador colombiano Adolfo Alban, ligado aos estudos coloniais. Né? Dentro do pensamento decolonial, o conceito de reexistência diz respeito a formas de reelaborar a vida, autorreconhecendo-se como sujeito da história. Segundo Alban, a praxis da reexistência consiste em enfrentar todas as formas de dominação, exploração e discriminação por meio das ações que levam à construção da consciência do ser, do sentir, do pensar, a partir de um lugar concreto de enunciação da vida. Ações que levam à descolonização ao ser. Então, ante essa possibilidade de imaginar a resistência que emerge à luz em A Morte Branca do Feiticeiro Negro, parece-nos basilar pensar duplamente essas noções. Por um lado, a noção de produção de evidência, ou seja, a própria materialidade que o arquivo nos condiciona a perceber, e, por outro, a resistência, ou seja, uma perenidade fundamental de sua sobrevivência. Então, a gente vai se concentrar aqui um pouco nessa segunda noção. Né? O filme Carta, essa carta de morte, escrita por um escravo que tentava, pela terceira vez, tirar sua própria vida, associada às imagens de arquivo de mulheres e homens negros, cujos rostos não têm nome, ao contrário de Timóteo, que escreve a carta, que é um nome sem rosto, traz a história dessas experiências que Adolfo Alban vai chamar de experiências silenciadas. No filme, o corpo do espectador, diante da imagem, está diante de um gesto. O gesto de Timóteo de escrever sua carta de suicídio, seu ato derradeiro, mas eternizado na palavra. Um ato também interminável, né? Já que tão sem fim que 159 anos depois de escrito, esse gesto epistolar chegou até nós, marcando duplamente esse desejo de morte e um desejo de resistência. Ribeiro mobiliza o espectador ao tornar visível a invisibilidade de Timóteo, ao colocar as palavras de sua carta, tal como foi escrita, fusionadas com as imagens de arquivo da escravidão brasileira. Entendemos que tanto no gesto de Timóteo, de escrever a carta, quanto no de Rodrigo Ribeiro, de fusionar as imagens da própria caligrafia, né, de Timóteo com essas imagens de pessoas que são arquivos históricos dos povos escravizados, mas que não têm nomes, né, são pessoas sem nome, se inscreve a noção de resistência, uma vez que tanto a carta quanto o documentário confrontam a realidade estabelecida do projeto hegemônico e juntos abrem uma fresta para que essas experiências silenciadas pelo sistema colonial possam ser recuperadas de alguma forma. Então, são gestos que contribuem para o desprendimento das ficções naturalizadas e fazem revisitar a história, considerando possibilidades outras de resistir, né? Como diz Catharine Walsh, de ser, de estar, pensar, saber, sentir, existir e viver com. Para Alban, o sujeito corpóreo ele é convertido em depositário dos sistemas de controle, produção, conhecimento, evangelização. E foi a partir dos corpos explorados e degradados que a colonialidade construiu os seres à medida de suas necessidades. Então, a gente observa no corpo de Timóteo uma insurgência, uma desobediência ao sistema que o silencia enquanto escravizado e que lhe produz o que Alban vai chamar de não existência, né? Contudo, no ato da escrita da carta, Timóteo não apenas rompe com o silenciamento que lhe é imposto, mas ele se inscreve na própria história. Segundo Alban, o não ser, que está marcado por essa não existência, ele é o outro marginalizado e lançado aos confins do sistema. Mas ele é marginal como sujeito e central como corpo explorado pelo sistema hegemônico de dominação e produção. Então, porém, é esse não ser que vai colocar o sistema em questão. É esse não ser que vai colocar a dúvida de que o sistema
ele como um todo não é um absoluto de dominação, né? A partir do momento que ele consegue extrapolar esse espaço que estava designado para ele no sistema. Então, a gente vai colocar em paralelo essa noção de não ser de Alban com uma noção de Didi Huberman, que vai escrever sobre os figurantes do cinema, né? E ele vai dizer que os figurantes no cinema são não atores por excelência. E ele diz, são um acessório de humanidade que serve de quadro à representação central dos heróis, que são os verdadeiros atores da narrativa, os protagonistas. Então, o não ser é essencial ao sistema, mesmo que dispensável em sua individualidade. Do não ser, assim como dos figurantes, para Didi Huberman, falamos sempre no plural. São os corpos que aparecem nessas imagens de arquivo no filme de Ribeiro. Os corpos negros escravizados que dão sustentação ao sistema de dominação colonial. Já Timóteo, ele não tem corpo, ele não figura. Por isso, ele rompe a história com a palavra, colocando o sistema em dúvida, e invoca uma outra história, né? Uma história a contrapelo, para citar Walter Benjamin. Então, Alban elabora o conceito de resistência como resposta à produção da não existência, que é a base da dominação colonial. Para ele, talvez o maior poder da colonialidade do ser, além do horror da guerra, seja a capacidade que o poder e a dominação fazem do sujeito colonizado em seu processo de autonegação. Então, o suicídio de Timóteo, a gente entende que ele perpassa por essa violência da autonegação, e a carta constitui essa redenção, né? Ele começa a carta pedindo perdão, é a primeira palavra da carta de Timóteo. Então, ele pede perdão por sua autolibertação. A revelia do sistema é uma pergunta. De que modo sua resistência e desobediência se constituem em reexistência, em outra forma de estar? Então, o gesto radical de resistir, de encerrar a própria existência e registrar em palavras, deixando esse vestígio carta em que Timóteo sobrevive também na singularidade da sua caligrafia, reposiciona não apenas o próprio Timóteo na história colonial, mas ainda todos os corpos que aparecem no filme, todos esses Timóteos, cujas histórias individuais e coletivas se mesclam. A carta que sobrevive ao tempo e que resiste ao silenciamento definitivo opera como uma fresta através da qual a história de uma vida silenciada possa algum dia, de algum modo, ser trazida à luz, e é o que o filme faz. Os vestígios presentes no filme de Ribeiro, a palavra e as imagens justapostas, acionam o que Marie-José Monzin vai chamar de imagem encarnada, na qual constituem-se três instâncias: o visível, o invisível e o olhar que os coloca em relação. Para a filósofa, essa imagem que encarna é a única imagem que possui a força de transformar a violência em liberdade crítica. Então, essa imagem se distingue, ela vai dizer, de uma imagem que ela vai chamar de incorporada. Porque, para Monzin, a imagem incorporada, ela gera efeitos fusionais e confusionais, que posiciona o espectador como parte da imagem e não possibilita uma distância justa, né? E não possibilita um pensar com a imagem, porque o espectador ele vai estar a partir da imagem. Então, ao contrário, a imagem encarnada, ela mobiliza o espectador ao estabelecer uma distância que o permite construir sentido. Desse modo, o filme aciona um espectro de visibilidade e invisibilidade que nos dá margem ao questionamento. Um questionamento essencialmente decolonial, ao nosso ver, já que, em certa medida, o filme se desprende da natureza da narrativa naturalizada pelo pensamento colonial, trazendo não apenas uma história que se realiza nas bordas, mas também colocando a experiência individual de Timóteo dentro de uma perspectiva coletiva da história da escravidão no Brasil. Então, a invisibilidade de Timóteo no filme se faz visível a partir da operação fílmica de Ribeiro. A imagem não é um signo entre outros. Ela tem um poder específico. Monzin vai dizer, o de fazer ver, o de pôr em cena formas, espaços e corpos que oferece ao olhar.
mas ela também dá a ver, sobretudo, na relação entre o campo e o extracampo, tornando visível a imagem o que nela está invisível. Por isso, entendemos que a morte branca do feiticeiro negro não se resume à carta de Timóteo com imagens justapostas, né? Esses, como quase corpos, que são as imagens, né, como fala Rancière, elas se relacionam com o espectador, mobilizando afetos corpóreos e colocando em correspondência o corpo ausente de Timóteo e o corpo do espectador, que também está ausente na cena fílmica. Então, esses corpos ausentes, eles se presentificam na relação do olhar. O filme parece restituir-nos uma imagem não como um lugar comum, mas como lugar do comum, para usar um termo de Didi Huberman. E essa imagem do comum, ela é epistemicamente desobediente face às narrativas instituídas, e por isso entendemos que ela tem uma potência decolonial. O pensamento decolonial imagina um mundo no qual muitos mundos e suas histórias e memórias podem coexistir, né? Ele se fundamenta numa narrativa que Walter Miolo vai chamar de pluriversal, né? Várias versões. Então, nesse sentido, é imperativo repensar a história e recontá-la a partir das memórias e experiências que ficaram à margem. E aí, trazendo Miolo mais uma vez, ele vai dizer que a margem não quer dizer fora, mas nas bordas, né, dessa história que é fundamentada e é contada a partir do olhar do dominador. Desse modo, enfatizamos que o cenário contemporâneo nos impõe, para além dos nossos desejos, considerar a imagem como parte integrante da experiência social e da educação. E acreditamos que essas imagens não podem integrar a experiência como mero suporte para outros saberes e disciplinas, mas deve ser pensada em suas dimensões simbólicas, técnicas, éticas, estéticas, epistêmicas, como potência para pensar horizontes educacionais e processos de subjetivação. Nossa hipótese é que o próprio ato de pensar a imagem abre possibilidade de conjugar as sensibilidades individuais com diferentes capacidades de ler e interpretar o mundo, a fim de contribuir para o fortalecimento e a ampliação do processo democrático, produzindo meios para enfrentar os desequilíbrios sociais que vivemos historicamente em consequência dos sistemas de dominação. Então, se por um lado as imagens são capazes de afetar, persuadir ou iludir, por outro, elas servem justamente por sua eficácia simbólica e visual, como espaço de emergência de sujeitos sociais até então marginalizados ou invisibilizados pelos processos históricos. Com este filme, por exemplo, partimos do entendimento do papel transformador das imagens para repensar a construção coletiva do conhecimento e sua construção a partir de referenciais não hegemônicos. Eu queria tentar passar, eu quis tentar primeiro falar meu texto para ver se eu teria um minutinho para passar o início do filme. Aí eu vou tentar compartilhar aqui, não sei muito bem como é que faz. Eu não sei, acho que eu não vou conseguir. O filme está aberto aqui, mas quando eu clico em compartilhar a tela, ele não me permite, né? Share screen, não tá pegando, não? Não. Não está abrindo. Acho que eu não vou conseguir. Ele não abre, Tiago. Ele diz que não abre, enfim. Aparece tipo desktop com exclamação. Não aparece os arquivos e... Mas é no desktop mesmo. Tu tem que mostrar o desktop e Mas eu não voltar. consigo clicar no desktop. Ah, Porque ele bota... Ele aparece um triângulo com exclamação dentro. não Bom, sei. tudo bem. Então, eu vou encerrar por aqui minha fala e vou apresentar o próximo trabalho. Então, o próximo trabalho se chama Decompor a Pedagogia, Notas sobre o Silêncio que se Vê. Tiago Antunes e Teresa Didier, que estão propondo essa fala. Tiago é licenciado em Pedagogia pela UFPE, mestre e doutorando em Educação, professor da Educação Básica e professor de Didática no Ensino Superior.
E como eu já tinha mencionado antes, né, todos os membros da mesa são pesquisadores do LEV, que é o Laboratório de Experiência, Visualidade e Educação da UFPE. Então, vou passar a palavra para Tiago Antunes. Hola, buenas noches a todos. Bien, empiezo pidiendo disculpas, pero haré mi ponencia mi ponencia en portugués. Mi español no es bueno. Sí, assim que boa noite. Eu vou apresentar um pequeno slide, agradecer antes de mais nada, né, a Catarina, os demais participantes da mesa, a equipe do Congresso e a organização por esse momento. Dizer que a gente está muito feliz, como LEV, de compartilhar essas diferentes experiências que a gente tem vivido durante esses últimos anos, principalmente nesse período em que no Brasil a gente teve mais ligado ao ensino remoto, às experiências de ensino à distância, por causa da pandemia de Covid-19, de onde vem a maioria dos estudos que estão mais ou menos percorrendo aqui, né? Pelo menos esse recorte temporal. Bom, vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Sí se ve. Sim. Okay. Beleza, massa. Então, nossa fala de hoje vai se deter principalmente, minha fala de hoje vai se deter principalmente as experiências da disciplina eletiva no Centro de Educação da UFPE, que é o centro que cedia o Grupo LEV, né? Fica em Recife, Pernambuco, no Brasil. Essa disciplina que é ofertada ao curso de pedagogia desde 2014, chamada Cinema, Currículo e Educação, principalmente nas demandas que foram apresentadas a partir das disciplinas de 2021, do começo de 2021 e do final do ano 2020, né, já nessa experiência de ensino remoto. Essa daqui, segundo semestre de 2020. Então, essa disciplina ela tinha algumas premissas que guiavam ela, né? É uma disciplina, como eu falei, ela desde 2014 ela é ofertada no Centro de Educação da UFPE, que já passou por diversas versões, né? Seu objetivo principal é o estudo do cinema, da interface entre cinema e educação, perpassando principalmente as preocupações do currículo, né? Como preocupações sobre o que ensinar, né? Mas não somente o que ensinar, mas também para formar que sujeitos, que indivíduos esse processo de ensino engendram, formulam, né? Então, essa é basicamente a premissa da disciplina de cinema, currículo e educação, é perceber esse atravessamento entre cinema e educação. Mas nas nossas versões, feitas por mim, pela professora Teresa Didier, que também é co-participante desse trabalho, e pelo professor Álvaro Brito, que também é membro do LEV, doutorando em cinema, e que estava nessas duas versões da disciplina conosco. A gente tem como premissa, digamos assim, a gente estabeleceu algumas premissas que tinham a ver também com o período de educação remota e pelo que a gente estava vivendo nesse período de isolamento social, né, onde a maioria das pessoas se voltou para dentro dos próprios lares, que esteve ausente dos ambientes educativos, como escolas e o próprio centro de formação, né, de professores da UFPE, e como adaptar esse formato de uma disciplina que há tantos anos era ofertada de forma presencial num formato remoto, né? Então, para iniciar, essa primeira premissa da disciplina é o deslocamento mútuo entre cinema e educação, né? Nós estávamos interessados em fazer uma disciplina
onde a perspectiva, né, do campo do cinema atravessasse a perspectiva do campo da educação, revendo os problemas próprios do campo da educação e podendo apontar outras margens de inteligibilidade para o campo da educação. Mas, da mesma forma, a disciplina também se propôs a atravessar o cinema e o campo específico do cinema, normalmente povoado pelos cineastas e por pessoas que estão pensando ou a característica filme ou a formulação do filme com os problemas da educação, né? Fazer o inverso, né? Atravessar o cinema com a educação. Esses atravessamentos mútuos nos levaram a um lugar de cinema feito por pessoas não cineastas, ou pessoas que não se pretendiam cineastas, que não estavam coladas com essa linguagem de forma que não produzissem um distanciamento, mas que fossem colocados no lugar do amadorismo em cinema. A preocupação era menos com a profissionalização em cinema e com a formação do cineasta, e mais com a experimentação na linguagem audiovisual. Essa relação entre fazer filme e linguagem, a gente foi percebendo durante o fazer da disciplina que ela possibilitava que a gente revisse, de certa forma, a possibilidade de enunciar, né? A possibilidade de dizer. As pessoas estranhavam esse deslocamento para o cinema vindo da educação. E esse era o primeiro desafio, né? Era fazer uma disciplina de cinema que se propunha a não pensar necessariamente simplesmente o uso do cinema na sala de aula, mas pensar como o cinema atravessa os problemas da educação, né? Para uma formação de professores. O primeiro estranhamento era sempre esse dos alunos da disciplina, porque sempre estavam esperando que houvesse uma ligação clara, metodológica, com o fazer de sala de aula. E, embora a gente tivesse imbuído de muitas práticas de fazer em sala de aula, nossas e de outras pessoas do Brasil inteiro, valia a pena pensar em como enunciar as questões da educação a partir da linguagem cinematográfica e a partir da preocupação com a imagem, né, que não é uma preocupação corrente nos cursos de formação de professores, uma preocupação corrente nos cursos de pedagogia, né, que se detém mais ao texto escrito, inclusive, a forma escrita. Né? Que reverberações essa mudança da forma escrita, né, ou da centralidade dessa forma escrita, com suas características descritivo, analíticas, possibilitariam a partir de uma lógica da imagem, ou de um atravessamento pela imagem, né? E aí a gente foi vendo que isso abria também não somente uma possibilidade de dizer de forma diferente, ou de fazer isso através de imagem, mas de falar de outras questões que normalmente não pertenceriam ao tema da educação ou ao campo da educação, coisas que normalmente o campo da educação não estaria preocupado. Então, a gente viu que o cinema-educação, nessa interface, era um terreno rico, né, para o pensamento em tempos de crise. Dessa forma, a gente construiu, produziu as duas versões dessa disciplina, que, de certa forma, eu vou falar agora. A primeira versão, não sei se vocês veem, a primeira, que a gente chama de primeira aparição, se deteve sobre o dispositivo do filme-ensaio, e a gente diz que filmes-ensaios para pensar o visível. Né? Dessa produção, dessa disciplina, surgem um conjunto de 18 filmes como produção dos alunos dessa disciplina, que foram construídos ao longo da disciplina, a partir das problematizações, das orientações particulares com os estudantes, da discussão de temas do cinema e educação e da proposição de um dispositivo, de uma forma, de um gênero de filme-ensaio. Né? A ideia de poder pensar com o filme e de hibridizar elementos da fala, dessa fala ensaística, poética, com a imagem. Né? Desses 18 filmes feitos pelos diferentes
pelos diferentes alunos da disciplina, forma-se esse conjunto de filmes dos quais eu vou falar mais na frente, né? Acho que nos fazem pensar na emergência de imagens que não estariam correntemente vinculadas à educação, como, por exemplo, a imagem da rua, a imagem dos elementos, a imagem da saudade, a imagem das avós, das mães, das famílias no geral, né? Isso eu vou falar mais na frente. Na segunda versão dessa disciplina, nós nos detivemos sobre o filme Carta, né? E aí a gente já faz um deslocamento. Se na primeira versão da disciplina ela era feita apenas para alunos de licenciaturas, na segunda versão da disciplina a gente abre um pouco mais e ela também faz parte dessa turma, alunos de cinema também, fazendo esse atravessamento inverso de preocupações com a educação, saídas do curso específico de cinema, né? Nessa segunda versão da disciplina, a gente trabalha com outro dispositivo cinematográfico chamado filme Carta. Bom, apenas para vermos alguns frames, antes de vermos alguns produtos dessa disciplina, a gente tem alguns filmes, como o de Beatriz Lins, Recado para Carmelita, filme Carta, produzido no ano de 2021, uma carta para sua mãe, né, a sua mãe já falecida, um processo de reflexão da própria Beatriz sobre a semelhança, né, em relação à sua mãe. A gente tem filmes como Retroceder, de Misael Santana, uma carta imaginária de alguém que deseja que o tempo volte para antes de sua amada falecer. Riscos, um filme de Evandro Farias, uma análise sutil e muito instigante da impermanência das coisas, né, da transitorialidade do tempo e da potência do registro fílmico, imagético. O filme, talvez esse seja um filme sobre felicidade, talvez, filme de Ana Flor Fernandes Rodrigues, onde ela faz uma exploração por meio de fotografias de sua própria história e da relação de sua própria história desde antes de sua transição até depois de sua transição. O filme Casa de Vó, de Maria Clara Marques, onde ela apresenta os detalhes estéticos, os construtos, né, históricos da casa de sua avó, as imagens, né, esses álbuns de família, a relação da sua avó com essa casa e a relação dela mesma com a sua avó. Desejadas Indesejáveis, de Maria Luísa Rocha, onde ela faz uma recapitulação de dois elementos fotográficos históricos, Janet Kellerman, que é uma nadadora que é processada e presa por uso de trajes de banho com maiô, né, de banho, de mergulho, e o caso dessa foto, né, que ficou conhecida como uma foto de amor eterno, mas que a foto de Greta sendo assediada por esse homem voltando da guerra, né? O filme O que se move, de Tamires, baseado nas pichações da cidade, do caminho que ela faz de casa, e também do fato da ocupação da rua e de como essa ocupação de rua diz respeito também a essa ausência da rua da pandemia. Bom, eu gostaria antes de concluir, para a gente ter uma visão ampla da disciplina, passar um dos filminhos. Dá tempo, Cati? Dá sim, você ainda tem uns 6 minutos. Pronto, eu acho que dá para a gente passar 2, então, pelo menos. Vou passar aqui, então. Tá? Vocês estão vendo o filme?
Não, a gente está vendo agora sim. Tá, eu vou passar o... Ai, Bruna. Só um segundo. Vou passar primeiro o recado para Carmelita, que é o filho de Beatriz. Ele é curtinho, se der tempo a gente passar um outro. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Bom, não sei por onde começar. Assim, na verdade, não sei nem o que Só um segundo. dizer, porque, enfim. Tá, vamos lá. Bom, não sei por onde começar. Assim, na verdade, não sei nem o que dizer, porque, enfim, 13 anos, né? 13 anos que eu não escuto mais a sua voz e muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, mas acho que, enfim, de alguma forma eu sinto que grande parte disso você sabe. Talvez na ideia que eu tenho na minha cabeça de vida, assim, eu acho que você sabe. Mas o que eu acho que você não sabe é que, vez ou outra, eu me surpreendo com o quanto que a gente é parecida, cara. De verdade. Me surpreendo. Eu faço, tipo, as mesmas coisas, cara, as mesmas coisas. E na época que eu era criança, o que? Achava chato, achava. E tô eu aqui, entendendo tudo que você ensinou, tudo que você falou, tudo que você fez. E reproduzindo um monte, assim, de coisas. Tipo, sei lá, eu tenho plantas, cuido de plantas, converso com elas, falo com elas toda hora. Boto nome em todas elas, mas diferente de você. Eu não consigo lembrar, então é por isso que eu boto essas etiquetinhas. Mandei fazer um móvel, cara. Eu mandei fazer um móvel. Isso é muito você. Faço esses penteadinhos que você fazia quando eu era criança, pra cuidar do meu cabelo. Cuido dele todo natural, como você sempre quis que eu cuidasse. Continuo faxinando a casa todo sábado e ouvindo pagode. É impressionante como eu acho que a gente é mais parecida no jeito do que fisicamente, sabe? Tipo, eu acho que a gente é parecida nesse temperamento. Eu queria muito que você pudesse estar aqui. Podia estar aqui comigo. Conhecendo meus amigos. Você ia amar conhecer a Ana, conhecer a Letícia, Lucas, a Liz também. Você ia amar. Enfim, acho que eu só queria dizer isso mesmo. Que, enfim, eu sinto saudade de você, mas fico feliz de ser essa partezinha sua também. É isso. Beijo, mãe. Te amo. Será que dá tempo para mais um? 2 minutos? Ou é melhor concluir? Dá Então, tempo, sim. vamos rapidinho para o filme de Paulo Pontes, chamado Cabeça de Galo. Eu vou te dar um beijo longo, um beijo que produz muita água na boca,
ao céu. Temperar, é isso. O que tu botou pra temperar aqui? Tem alho, cebola, pimentão e coentro. E tempero seco e colorau. Ela não tá comendo bem. Eu ia pro banheiro. Tá bom, ela estava fechando a porta do banheiro. Acertei a porta do meu quarto, saiu. Ó, cozinhar, tá vendo? Tu vai fazer aí dentro mesmo assim? E não é não. É. Tu não para fechando aí mesmo? Mexendo aí um pouquinho, porque não bota muito não, Não vai né? nem molhar, né? Vou molhar. Eu molho? Por engolar, né? É. Mas bota pouquinho a farinha, né? Não vai estar bem. Tu vai ficando assim. Botando vermelho, né? E pouquinho aí. Um pouquinho. Ele vai ficar. Quer comprar? Não bota muito não, né? Tá desligando aqui, Seu né? louco, né? Depois liga. Não, tá bom, porque você não está doente, você vai emagrecer, você está muito gorda. Agora eu preferia ficar gorda. Eu preferia ficar gorda. É bom que você vai emagrecer. Tá bom. Tá bom? Bem, só para concluir, imagino que tenha estourado meu tempo. Bom, para concluir, a gente pensa que esses filmes, não somente esses dois que foram apresentados, mas todos os filmes que foram produzidos na disciplina, eles têm em comum essa invasão de temas, sentimentos e imagens, né, em relação à educação, né, aos problemas da educação. Imagens de avós, a entrada dentro das casas das famílias, o sentimento da saudade, o sentimento da perda, o isolamento em si, aquilo que fortalece, né, a ressignificação dos sentimentos, né, a entrada dos alimentos, dessa poesia que também é própria do cinema, dentro da educação, permitem a abertura, né, desse campo de significação que não estaria na educação naturalmente, né? Pelo menos no Brasil, há um problema grande em relação, por exemplo, família e escola, que se tenta resolver dentro da escola pública há anos, mas a oportunidade de fazer da família não um tema da aprendizagem, mas um tema da educação, um tema que se refere àquilo que a nossa capacidade de significar, né? E aí essa máquina de significar que, de certa forma, desprende a gente, né, de um visível e de um enunciado fixos e permitem que a gente possa estabelecer outras significações, outras formulações linguísticas. E é isso. Agradeço o tempo, peço desculpa por ter passado. Obrigada, Tiago. Passou uns minutinhos, mas também como o meu foi mais rápido, depois Jane até vai tentar passar um trechinho do filme que eu apresentei para as pessoas terem uma visão mais concreta, né, da fala. Então agora a gente que vai falar agora vai ser Dayana Luiz Santos, que é doutoranda em educação, mestra em educação. Compartilhando a tela dele. Não. Acho que ele está tirando. Mestre em Educação e bacharel em Serviço Social pela UFPE, licenciada em História e especialista em História do Nordeste pela Universidade de Pernambuco e servidora pública da Rede Estadual de Pernambuco. O título da
contribuição de Dayana é fazer do tremor uma andança. Então, obrigada, Dayana. Boa noite. Boa noite, gente. Eu gostaria de iniciar essa conversa trazendo um trecho, né, de um texto chamado Cartas que Vivem e Vibram Apesar do Brasil, da J. Mombassa. Ela diz o seguinte: é a última vez que falo sobre isso. O mundo está acabando de novo. Parece contraditório, em meio a todas essas formas de colapso, enunciar o que este título enuncia. Não vão nos matar agora, apesar de que já nos matam. Não preciso retornar aos cenários. Os nomes não saem de nossas cabeças, apesar de concorrerem aos campos de esquecimento que formam a memória brasileira. Mas já não escrevo para despertar a empatia de quem nos mata. Este livro e esta carta eu dedico àquelas que vibram e vivem apesar de, na contradição entre a imposição de morte social e as nossas vidas irredutíveis a ela. Não vamos matar agora porque ainda estamos aqui, com nossas mortas amontoadas, clamando por justiça em becos infinitos por todos os lugares. Nós estamos aqui e elas estão conosco, ouvindo esta conversa e nutrindo o apocalipse do mundo de quem nos mata. Já não temos tempo, mas sabemos bem que o tempo não anda só para frente. Não vim aqui para cantar a esperança, não tema a negatividade desta época, porque aprendi com os cálculos de Denise Ferreira da Silva que menos com menos dá mais. E, portanto, nossas vidas negativadas se somam e se multiplicam à revelia. Então, eu vim para cantar a revelia. Eu acredito que esse texto da Mombassa tem muito a ver, né, com a proposta da nossa conversa hoje, né, que é falar um pouco sobre o Andanças, sobre uma mostra de cinema de gênero e sexualidade que foi criada pela Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco, né, aqui no Brasil, em 2018. Então, o foco da nossa conversa vai ser um pouco sobre essa experiência pedagógica do Andanças e, conversando com o Tiago, né, eu acabo tendo a ideia de que o Andanças, para mim, é quase que um filho, né, um filho, né, que foi parido em 2018, mas com muitas dores e com uma gestação muito complicada, né, diga-se de passagem. E aí, o Andanças é um filho, né, que ele nasce na precariedade de um país que mais mata LGBTs no mundo, né, de um país que aboliu a escravidão só em 1888, mas que ainda tem um alto índice de genocídio da população negra e que mata um jovem negro aqui em Sergipe, que é o estado onde eu moro, né, dentro de uma viatura da polícia, com o uso de gás, né, fazendo da viatura quase que uma câmara de gás nazista. Né. É um filho que nasce em um país que só em 1988 reconhece a educação como um direito social, mas que ainda hoje reprime manifestação de professores e professoras nas ruas, muitas vezes com a brutalidade policial. Né? É um filho que nasce no país onde a igualdade de gênero também só é reconhecida em 1988, mas que executa uma vereadora, né? E não responde até hoje a pergunta de quem a mandou executar. Então, Andanças, enquanto uma mostra de cinema de gênero e sexualidade, nasce nesse país, né, demarcado por muita violência de gênero e de sexualidade, mas também interseccionalizada a outros demarcadores sociais, como questões étnico-raciais, questões de território, questões de deficiência. E essa violência também se materializa no currículo escolar. Né? O nosso repertório cultural, que é transmitido muitas vezes pela escola, muitas vezes dentro de um viés de uma história única, né? As páginas brancas, europeias, de uma elite masculina, heterossexual, cisgênera. E, diante disso, em 2018, nós temos uma ideia de trazer, né, muito embalado por uma lei brasileira, né, que é a lei de cinema, de levar pelo menos 2 horas, né, de cinema brasileiro por mês nas escolas públicas e privadas do Brasil. A Secretaria de Educação e Esporte de Pernambuco teve uma ideia de levar uma mostra de cinema de gênero e sexualidades, né, articulando os debates de gênero e sexualidades para as escolas e valorizando o cinema local, que é o cinema pernambucano. É muito importante trazer o contexto de como é que essa mostra foi criada, o que estava acontecendo no Brasil em 2018. Né? A gente não estava num ambiente favorável. Em 2018, nós temos o país, né, mergulhado em um pânico moral, porque a chamada política antigênero vai ter os seus contornos bem mais definidos. Né? Vai ser um ano da ascensão dos movimentos neoconservadores, inclusive conseguindo eleger a sua figura na presidência da República. Né? Nós vamos ter
toda uma distribuição de fake news em torno de um produto, né, que foi pensado pelo governo de esquerda, que era um kit anti-homofobia, e dentro desse kit haviam vídeos institucionais, né, voltados para se pensar uma educação que soubesse lidar, né, com as diferenças, de respeito às diferenças, e aí tudo isso acaba entrando dentro de uma fake news e recebe, né, pejorativamente o nome de kit gay. Então, a experiência que nós tínhamos até então de um trabalho de audiovisual em gênero e sexualidade tinha sido impedido lá em 2011, né, por conta de manobras políticas. Isso volta em 2018, né, a ideia de que o Estado não deveria estar trazendo esse tipo de discussão para as escolas, porque seria uma forma de doutrinação. E aí, dentro desse cenário caótico, né, e aí tem muito a ver com a Jota Mombassa, né, a revelia de nós criamos uma mostra de cinema de gênero e sexualidades para levar filmes para estudantes de ensino médio da rede estadual de Pernambuco. Quando isso, né, é pensado, eu penso muito a partir do que a Bell traz de mover-se para além da dor. Né? Eu trago muito essa questão dessa estrutura, porque eu não estou negando com isso. Geralmente, quando a gente fala do Andanças, as pessoas ficam muito admiradas pela potência da mostra, mas é importante dizer que isso são fissuras dentro de uma estrutura extremamente engessada e fruto de muitas disputas, inclusive dentro da própria instituição. E aí, quando essa mostra ela é pensada, né, o nome Andanças vem porque é uma mostra itinerante. Pernambuco, né, o estado do Brasil, ele tem cerca de 1.050 escolas estaduais, escolas públicas estaduais. E a ideia seria fazer um projeto piloto em 2018, percorrendo pelo menos 30 escolas, nesse primeiro momento, levando filmes sobre gênero e sexualidade para discutir com estudantes da escola pública, né? E filmes pernambucanos. É muito importante dizer isso também, porque há todo um recorte territorial. Muitas vezes, quando a gente fala de cinema brasileiro, há toda uma imagem que o cinema brasileiro se resume ao que é produzido no eixo Rio-São Paulo. E aí nós trazemos como proposta apresentar filmes pernambucanos e não só apresentar, né, através de experiência cineclubista, os filmes pernambucanos, mas levar os diretores e diretoras desses filmes para as escolas. E aí é bem interessante que quando a gente vai fazer o recorte de quem são esses diretores e diretoras, nós temos recortes de diretores e diretoras negros e negras, LGBTs, mulheres, e aí há, nesse encontro, né, uma potencialização de se vislumbrar novos olhares sobre narrativas que muitas vezes estão afastadas do currículo da escola. Né? Inclusive, as próprias discussões que os filmes traziam, muitas vezes estavam afastadas das discussões que comumente eram apresentadas dentro desse pretenso currículo escolar. Né? E foi bem interessante esse primeiro momento, porque nós realizamos isso em 30 escolas, um pouco mais de 30 escolas, em 2018, quando ela foi implementada. Então, pela manhã, havia essa atividade cineclubista de discussão, sempre com o diretor ou diretora, e com um grupo focal de estudantes. Né? Não era um cinemão de 100, 200 pessoas, era um grupo focal, porque a ideia também era formar um público para reverberar essa experiência futuramente para os colegas. E, à tarde, nós tínhamos uma outra experiência, que eram as oficinas. E as oficinas eram várias oficinas. Tinha oficinas de artes visuais, oficinas de produção de cinema de bolso, havia de literatura de cordel. E aí, tudo que foi discutido pela manhã se materializava na oficina da tarde através de criações artísticas. Tá? Isso em 2018. É importante dizer também que isso foi realizado antes do período eleitoral, mas que já havia tensionamentos acerca da discussão. No primeiro momento, em 2018, a gente consegue fazer de uma forma muito tranquila. Em 2019, nós levamos o Andanças para a sua segunda edição. E aí é interessante observar os processos de disputa nessa segunda edição. O que é que acontece na segunda edição? Nós temos, né, a figura, né, do presidente, enfim, com seu discurso reacionário e criminalizando os debates de gênero e de sexualidades. Quando a gente abre o Andanças em 2019, a gente disse: a gente não vai fazer mais só para 30 escolas, vamos deixar as inscrições abertas para as escolas que tiverem interesse em levar a mostra, né, para os seus espaços, realizar essa inscrição. E aí foi bem interessante, porque nós fizemos a abertura de inscrição mais ou menos no período de 15 dias. E em 15 dias nós já tínhamos 250 escolas inscritas. Tá? Então, isso é muito simbólico, né, porque aponta que as escolas
têm interesse, né, nessa discussão, mesmo em um país atravessado por uma guerra nessa política de antigênero. Então, foram mais de 50 escolas inscritas durante 15 dias. E, quando as sessões começaram a ser realizadas nas escolas, nós começamos a perceber também que o discurso, né, dessas políticas antigênero começaram a contaminar também as escolas. Então, nós tínhamos estudantes de 13, 14 anos dizendo que aquilo era ideologia de gênero, que era contra essa discussão, né, que aquilo era doutrinação, que ia avisar o pai e a mãe, porque estavam doutrinando na escola. Você percebe uma diferença simbólica de 2018 para 2019, na segunda edição. Mas, ao mesmo tempo em que esse discurso reacionário começa a ganhar mais força também na rede, como eu disse, a quantidade de escolas interessadas demonstram essas disputas em torno do que vem a ser as políticas educacionais de gênero e sexualidade através do audiovisual, né? E aí é muito interessante pensar o Andanças dentro desse circuito, porque o Andanças também acaba trazendo uma outra proposta que geralmente quando você pensa em filmes ligados a gênero e sexualidade, as pessoas têm uma ideia de que esses filmes sempre são para maiores de 18 anos. Né? A gente conseguiu levar para a educação básica filmes, geralmente, né, de censura livre, né? E, ao mesmo tempo, em 2019, a gente começa a levar o Andanças para espaços que até então não tinham sido contemplados. Geralmente, a gente realizou sessões de 2018 nas salas de aula tradicional. Em 2019, nós começamos a levar para escolas rurais, de assentamento, nós começamos a levar para espaços de ressocialização de crianças e adolescentes. A mostra começa a ganhar uma proporção maior, né, e a ser reconhecida também, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tanto é que, em 2019, nós começamos a realizar também Andanças em Portugal. Né? Eles pegavam os filmes que a gente exibia aqui no Brasil e realizavam sessões lá em Portugal, dentro com a parceria de um cineclube de lá chamado Cine Exu. Né? Então, a gente começou a fazer essa ligação também com outros territórios. Na terceira edição, né, que foi a edição de 2020, veio a pandemia. E aí a gente se vê dentro de um processo que não tem mais como ir nas escolas, porque as escolas, né, elas estão fechadas, o ensino passa a ser remoto. Como fazer uma sessão cineclubista para escolas da rede estadual, se as nossas escolas estão fechadas em decorrência da pandemia? E é o que a gente acaba tomando como referência para tanto a terceira quanto a quarta edição, né, de 2020 e 2021. Nós criamos um curso remoto de produção de documentários via celular só para meninas, só para mulheres da rede estadual de Pernambuco. E aí a gente fez toda uma discussão sobre a importância de inserir mulheres no audiovisual de Pernambuco, inclusive dialogando com o coletivo Mulheres do Audiovisual PE. E aí, tanto na terceira quanto na quarta edição, o que antes, né, era uma amostra mais voltada para a construção de público, digamos assim, se torna um espaço também de formação para o audiovisual. E aí nós tivemos na primeira edição, né, desse formato remoto, cerca de 70 alunas que produziram 11 curta-metragem, e na quarta edição nós dobramos para 140, né, estudantes. E aí, esse ano, em 2022, a gente retoma a quinta edição do Andanças, retoma as origens. A mostra continua a circular pelas escolas, de forma presencial, com sessões cineclubistas, e, ao mesmo tempo, ainda investindo nas discussões de gênero e sexualidade, num processo de formação em audiovisual, mas agora discutindo junto também aos meninos, numa perspectiva de se pensar as masculinidades dentro do audiovisual e a importância de se levar um debate de gênero também para o público masculino nas escolas. Então, acho que, em linhas gerais, é bem isso. Eu queria, não sei se está tempo, eu queria só mostrar um dos vídeos que foram produzidos em 2020. Está tempo? Você tem 5 minutos. Tá, eu vou correr, mas eu acho que dá. Mas vai dizendo se dá para ver, porque eu nunca consigo. Tá mostrando a tela? Tá sim.
Eu acho que está sem som. Eu acho que está sem som. Tinha que adicionar, na hora de compartilhar, Dai, tem que marcar uma telinha que tem lá, compartilhar som. Ai, gente, deixa eu... Para o compartilhamento e volta para aquela tela onde você escolhe qual é a tela que você vai para o compartilhamento. Sim, parou. Não. Aí volta para compartilhar. Ah, sim. Aí tem Share Sound, ou compartilhação. Foi agora? Sim. Sim. Todos os depoimentos apresentados nesse documentário são verídicos. Entretanto, para a preservação da imagem das adolescentes entrevistadas, os relatos foram narrados por outras pessoas. Clínicas de psicologia vêm registrando aumento nos atendimentos por causa da Covid-19. A pergunta que fica é: o que é depressão? Falar sobre depressão é muito complexo, porque envolve muitos estados emocionais. A gente pode dizer que a depressão é um estado de tristeza que tem suas complexidades. A pandemia veio de uma forma avassaladora atingir o estado emocional das pessoas, e aquelas mais fragilizadas, infelizmente, se intensificaram as questões depressivas. Um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro apontou que os casos de depressão e ansiedade tiveram alta de quase 50% e 71%, respectivamente. Entre março e abril de 2020, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%. Enquanto para os quadros de ansiedade, o índice foi de 8,7% para 14,9%. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Assim que entramos em quarentena, eu tinha como meu maior medo acabar não resistindo. Cheguei a passar semanas dependendo de remédios para tentar dormir e tentar me manter viva. Eu tive perdas antes e durante a pandemia, pessoas muito próximas a mim. Eu estava bastante abalada, com minha saúde mental prejudicada. Antes eu conseguia me firmar em algumas coisas. Ir à escola, ao trabalho, às vezes ir à praia, ver as pessoas que eu gostava, tudo isso eram pequenas coisas que me faziam sentir bem, me distraíam. Mas depois da pandemia, tudo acabou. Alguns vão morrer. Vão morrer. Ué, lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Com muito mais tempo em casa que o normal, acabei progressivamente me fechando mais no meu canto. Os dias foram perdendo a graça, se tornaram monótonos. Eu sempre gostei de ficar em casa. No início, a quarentena não me afetava tanto, mas se tornou sufocante passar 24 horas dentro de casa fazendo as mesmas coisas. Mesmo sabendo o que é errado, eu tinha pessoas que eu dependia emocionalmente. Eu conversava e as via praticamente todos os dias. Toda a minha dor eu compartilhava com elas. A partir do começo da quarentena, nosso contato se limitou
E eu ainda tinha que encarar os problemas familiares em casa, sem poder sair e sem ter para onde correr. Numa situação de crise mundial, você espera a empatia e o carinho dos outros, o que não foi o que aconteceu, a meu ver. Eu sentia que, graças à quarentena, as pessoas estavam cada vez mais egoístas. E por mais dramático que seja, por conta disso, acabei perdendo a vontade de confiar nos outros, de sentir que alguém realmente estaria ali por mim. Minha maior preocupação, tristeza, vem da própria sociedade. Eu sei o que o pássaro enjaulado sente, infelizmente. Quando o sol brilha nas encostas das montanhas, eu sei o que o pássaro enjaulado sente. Eu sei porque o pássaro enjaulado bate a asa quando seu desejo seria estar balançando de um galho. E uma dor ainda palpita nas velhas cicatrizes. E ela pulsa novamente com uma picada mais aguda. Eu sei porque ele bate a asa. Eu sei porque o pássaro enjaulado canta. Quando sua asa está machucada e seu peito dolorido, quando ele bate nas barras e para ficar livre, eu sei porque o pássaro enjaulado canta. Eu sei. E assim como o pássaro, sigo esperando essa mão invisível abrir a gaiola. Ela virá. Eu sei. É isso, gente. Obrigada. Né? Desculpa por ter Tranquilo, não, 3 extrapolado. minutinhos, mas está tranquilo. Obrigada, Daiane. Agora, então, a gente vai passar a palavra para a Jane Pinheiro. Jane é professora titular aposentada do Colégio de Aplicação da UFPE e continua vinculada à universidade como pesquisadora do LEV. É doutora em antropologia e defendeu a tese Sonhos em Movimento, primeira mostra imaginária de audiovisuais produzidos por adolescentes no Recife do século XXI. Jane trabalha com cinema e educação desde os anos 90, é autora de Tiritó, Por Causa do Sal, arte contemporânea no Recife dos anos 99, entre outras obras. Então, o trabalho de Jane é uma pergunta, né? É possível que um gesto fílmico nos atravesse como a marca de nascença? Obrigada, Jane. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Catarina. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada a todos que estão aqui essa hora. Para a gente aqui no Brasil já é tarde. Eu vou compartilhar a minha tela. Não está indo? Pronto. Compartilhar som. Desculpa.
Tá indo. Tá indo, né? Estão vendo tudo aqui. Eu começo com essa pergunta que é quase uma brincadeira. A partir de eu vou revisitar alguns filmes produzidos por alunos que eu acompanho desde os 15 anos de idade, que agora estão com 30 anos de idade, já é um homem. Então, isso que a Catarina já falou. Eu comecei a trabalhar com cinema e vídeo na aplicação em 97, 2001, e depois voltei a trabalhar com cinema e educação em 2008. E em 2007 a gente começou um cineclube. Eu estou falando tudo isso porque esses filmes que eu vou retomar é com esses alunos que me fizeram retomar o ensino de cinema no colégio de aplicação e a criar esse cineclube fora do circuito. Esse foi em 2007 a gente fez um filme. Era um grupo, especialmente um grupo de alunos. Chay Ferraz, Bruna Monteiro, Vinícius Gouveia, Caio Azuíço, Fernanda Lima. São pessoas que estão nominadas aqui nesse filme, Tripé. As condições, essa foto é para mostrar um pouco as condições que a gente trabalhava. Isso é uma imagem de uma mostra de cinema no Festival de Arte. Olhem a televisão que a gente usava para fazer essa projeção. As projeções dos filmes em 2007, 2008. Bom, com esses alunos que eu trabalhei eu conheci eles em 2006 na aula de artes visuais e depois a gente criou o cineclube e a disciplina de fotografia, cinema e vídeo. A gente produziu alguns filmes na escola, vários filmes na escola, mas, além dos filmes produzidos na escola, esses adolescentes produziram filmes individualmente, de forma independente do circuito escolar. E eu me interessei por esses filmes, porque alguns desses filmes, feitos de forma, inclusive, muito precária, assim, com câmeras cybershot, imagens da internet, ganharam prêmios em festivais internacionais. Então, comecei a acompanhar essa produção de filmes e, a partir disso, eu criei uma investigação que resultou na minha tese de doutorado, que foi a primeira mostra imaginária de audiovisuais produzidos por adolescentes no Recife. A tese é uma mostra imaginária e eu discuto esses filmes como se fosse um catálogo. A apresentação da tese é como se fosse um catálogo de um festival ou de uma mostra imaginária. Hoje eu vou falar um pouco de alguns filmes produzidos por Chay Ferraz. Eu vou tentar mostrar para vocês esses filmes aqui. Chay, em 91. Eu conheci Chay com 15... Nasceu em 91. Eu conheci Chay com 15 anos de idade. E acompanhei os primeiros filmes de Chay. E aí, recentemente, Chay fez um filme, agora na pandemia, com a Lei Aldir Blanc, que foi premiado em vários festivais, o Durião Proibido, o nome do filme. E eu assistindo a esse filme de Chay, produzido por um homem de 30 anos, eu percebo nesse filme algumas coisas várias coisas, na verdade, vários gestos daquele adolescente que fazia filme aos 15 anos de idade. E aí eu trago para vocês aqui alguns desses filmes e eu gostaria, não sei se vai dar tempo da gente ver mais detalhadamente alguns gestos, vou me deter mais em um dos gestos. Eu vou mostrar os filmes. Esse é Chay Ferraz. Uma criança ainda, né? Adolescente, mas um monte de
criança apresentando algum filme no cineclube. E aí, algumas daquelas pessoas que estavam no tripé, naqueles cartazes do tripé, Chay, Bruna e Caio, já adultos recentemente. Acho que essa é uma foto do ano passado. Esse primeiro filme, que eu vou mostrar um trecho depois, é Recife 85. Esse pessoal ele se reunia assim, para fazer filme, inclusive para ganhar prêmios, para viajar juntos. É o caso desse filme, Recife 85, e que ganhou um prêmio da Redcar Conexão Brasil, era uma gincana cultural. E eles viajaram, passaram uma semana, um final de semana no hotel. Esse filme é uma visão nostálgica, ele traz uma visão nostálgica da cidade do Recife, um narrador que a gente não vê ele, e ele vai passear pela cidade do Recife com uma certa nostalgia e vai apresentar essa cidade para a gente quase como se fosse um filme antigo recuperado de um filme VHS, o Super 8, o tipo de imagem que ele apresenta. De novo aqui, é um filme que Chay Ferraz dirige quando ele já está no curso de cinema, e é, de novo, uma relação com a cidade, mas de uma pessoa que estava fora da cidade e que volta para o Recife, a cidade, no caso que eu estou falando, é a cidade do Recife, no Brasil, estado de Pernambuco, e ele volta para Recife e tem esse estranhamento também com essa cidade que é dele e, ao mesmo tempo, não é mais, né? Porque ele está afastado. Esses dois filmes têm essa coisa, porque o primeiro é uma pessoa que revisita a cidade, lembrando de como o avô mostra a cidade, Recife 85. E esse segundo filme é justamente a personagem voltando para a cidade do Recife, mas ainda jovem, e mesmo assim sentindo esse estranhamento. Três Voltas é um filme que Chay Ferraz, Vinícius Gouveia e Fabiola fazem entre Rennes e Recife, naquele programa em que se podia viajar para fazer intercâmbio, né, nas escolas públicas federais brasileiras. E, de novo, são três personagens mulheres, duas estão fora do Brasil e uma ficou no Brasil, mas ainda assim, entre elas, mostra um pouco da relação delas com a cidade e uma sensação, mesmo na de quem fica, de ser estrangeira, de uma dificuldade de se relacionar com o espaço e com o outro. E, por último, esse filme, O Durião Proibido, que Chay fez na pandemia, com a Aldir Blanc, que é a história de um filmmaker, um cineasta brasileiro que está na Tailândia e se apaixona por um japonês que está prestes a sair do país, da Tailândia. Quer dizer, são dois estrangeiros que se encontram fora da sua cidade natal, e é uma relação que se estabelece, uma relação homossexual por pouco tempo. De novo, a cidade, a paisagem é uma coisa muito forte. Chay usa imagens de uma viagem que ele fez para a Tailândia, algumas fotografias, imagens que ele encontrou na internet, só que ele usa um artifício que ele projeta essas imagens no computador dele e ele refilma todas essas imagens com o celular.
Esse filme ganhou alguns prêmios. Ganhou um prêmio na Croácia, o grande prêmio, o melhor prêmio, né, do filme, do Food Film Festival, que é justamente por essa questão da experimentação dele, que eles consideram bastante radical. E aí eu vou encerrar aqui agora essa apresentação e vou tentar mostrar um pouco dos filmes, é que para a gente ver uma coisa que eu achei muito curiosa, que aparece em todos os filmes, que é uma relação de chai com o cheiro. Aí eu vou mostrar primeiro Recife 85, um trechinho. Eu não sei o número certo da população daqui. Não sei da profundidade do rio, nem das águas do mar no cais. Mas eu conheço o jeito que todo mundo tem de rir, de andar, de gesticular e falar alto. Eu sei do cheiro que a Marisa solta. Eu sei das histórias de fantasmas que não existem mais. A verdade é que esse postal estático da cidade, que é só ponte parada, invasão holandesa, frevo calado e maracatu embolado, é pouco. Isso é só o que falam por aí. Essa aqui é a cidade da minha infância. Tudo aqui pra mim cheira a embrulho guardado em gaveta trancada. Às vezes me parece anacrônico. Às vezes tudo inventado. Às vezes nem cidade parece. Só um lugar onde guardo pedaços preciosos. Talvez minha identidade seja esse lugar todo. Não encontro outro melhor para existir. Eu chamo a atenção nesse filme para a fala de Chai sobre o cheiro da cidade. O cheiro guardado, né? Algo que parece algo guardado, um cheiro guardado, um embrulho na gaveta. Esse fim de semana fui na cidade onde nasci. O lugar tem um cheiro forte, de sol, de terra. Engraçado como esses cheiros pegam na gente, viram marca de nascença. De novo, a ideia do cheiro da cidade, de como os cheiros pegam na gente. E aí eu vou agora para o Durião Proibido. Ele tinha um cheiro bem particular, um cheiro que não era nem bom nem ruim. É um cheiro que primeiro... Ele está se referindo ao primeiro encontro que ele teve com o Haruki. Depois desse primeiro encontro, ele está falando, então, do cheiro que fica impregnado, né? Ele tinha um cheiro bem particular, um cheiro que não era nem bom nem ruim. É um cheiro que primeiro eu achei que era da roupa dele, mas depois de um tempo eu entendi que era o cheiro dele mesmo. Como se fosse um cheiro único, sabe esse cheiro que todo mundo tem, que só dá pra sentir bem de perto? Eu só me dei conta disso no dia seguinte, quando eu comecei a trocar os lençóis da cama e entendi que era o cheiro dele que tinha ficado impregnado dentro do meu quarto. Eu me senti preso na lembrança daquele cheiro e daquele olhar. Preso na lembrança de alguém que está indo embora para muito longe.
E aí, andando na feira, eu lembro assim que uma barraca tem um cheiro muito forte, que é um cheiro de durião, essa fruta daqui. E é uma fruta muito estranha, sabe? É uma fruta que meio que gourmetizou agora, mas ela é basicamente uma fruta muito popular, assim. Eu nunca entendi como é que uma fruta pode gerar tanto frisson, tanta demanda e ao mesmo tempo tanta repulsa. Porque o durian é uma fruta que é vendida na feira, mas que é proibido consumir em lugares públicos, em shopping, metrô, em hotel, justamente por conta desse cheiro forte, que é um cheiro que ninguém sabe explicar o que é. E aí eu lembrei de um livro que um amigo me fez ler um dia. Conta a história de um americano que vai viver como professor na Bulgária. E fazendo banheirão no Palácio Nacional de Sófia, né, que é a capital lá, esse americano acaba se apaixonando por um búlgaro que era garoto de programa. Esse livro é bem foda, assim, porque esse professor se acha muito desconstruído, muito independente. Mas é a partir desse encontro com o amor impossível que ele se dá conta de algo que ele nunca tinha percebido. Porque às vezes a gente acha que é só na proibição e na distância que o nosso desejo pode existir. E aí a gente se apaixona pela cilada, só porque ela é uma cilada, justamente porque essa relação não pode se concretizar. E eu fico pensando nisso, sabe? Como é difícil assumir isso pra si mesmo quando a gente vem se esforçando há um tempo já pra se ver diferente, resolvido, como se já tivesse superado muita coisa. Mas essas coisas, elas são como se fosse o cheiro da gente. Elas ficam impregnadas. Eu fiquei uns dias me sentindo só como eu nunca tinha me sentido desde que eu me mudei pra cá. Eu tentei esquecer, eu escrevi pra amigo, mas naqueles dias eu não conseguia me distrair. Eu só conseguia pensar naquele olhar de despedida, naquele cheiro que permanecia comigo mesmo depois de eu ter trocado os lençóis do quarto. Eu lembrei do vídeo da minha formatura do ABC. Tinha uma dancinha de homenagem à professora no final, bem bonitinha até. E eu lembro de ter me emocionado. Eu chorei muito assim no final da formatura, eu gostava muito dessa professora. E eu fiquei procurando no vídeo o trecho justamente de quando eu aparecia chorando. Mas é um plano tão curto assim na filmagem que foi muito difícil de encontrar, eu tive que voltar várias vezes. Só que eu lembro dessa história de que eu chorei na minha formatura e da vergonha que eu tive durante tanto tempo de ter isso filmado, que na minha imaginação era como se fosse um grande plano de sequência, assim, basicamente um clipe de eu chorando. Todo mundo que vê esse vídeo ou qualquer imagem minha criança diz que eu não mudei nada. E eu gosto de ouvir isso, mas lá no fundo é muito difícil também. Porque eu olho para a criança que eu fui e vejo muita fragilidade, sabe? Uma fragilidade que eu achei que não tinha mais, que fosse algo que tivesse ficado para trás. Só que agora eu penso que essa fragilidade talvez seja justamente a minha marca, o meu cheiro, o meu jeito. Uma coisa que eu não tenho como mudar. Deu 20 minutos. Então, vou Mas só falar. dá para arrematar, sim. Vou interromper aqui. Eu não estava vendo o
os recadinhos. Olha, então eu trouxe... Reparam que como o Chai fala do cheiro, né? Em todos esses filmes, ele evoca algo que ainda não pode ser capturado pela câmera, que são os cheiros. Esses cheiros que, por vezes, se assemelham ao sopro da vida, que nos anima e não podemos tocar, que nos move. Nesses filmes de Chai, o cheiro é o desejo, a nostalgia, a saudade, o proibido, mas é também a marca da ferida traumática, como ela se apresenta agora no Durião Proibido. Era isso que eu queria mostrar um pouco. Obrigada, Jane. Quer que eu passe teu filme? Pode ser. Tiago também estava pronto para... Eu acho, Tiago. Não sei. Mas pode ser, Jane. Acho que quem tiver perguntas pode colocar no chat ou a gente pode abrir para falar. Mas eu queria aproveitar só para passar um trechinho do filme que eu não consegui passar. A Jane vai passar o iniciozinho. Vou tentar. E a gente abre o debate. Eu estou tentando aqui. Eu não estou com permissão, não, para... ¿Pueden apoyar a Tiago para abrir su cámara? Es lo que quiere, ¿verdad? Gracias. Eu posso compartilhar também. Beleza. Ah, pronto, eu vou. Vai? Vou. Não está indo? Não está funcionando. Não, agora foi.
que tá bom por causa do tempo. Estava tentando ver se... Obrigada. Acho que deu para entender um pouco a dinâmica do filme depois da fala, né? Porque fica uma coisa meio vaga às vezes quando a gente ouve sobre o filme, não vê pelo menos um bocadinho. Então, bom, não sei se queria saber se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer diretamente, porque no chat não apareceu nenhuma. E se ninguém tiver, então eu vou fazer uma pergunta. É mais direcionada a Jane e a Tiago, porque eu acho que eu penso muito esse cinema em sala de aula até hoje, assim, pela minha experiência, pelo direcionamento que minha pesquisa teve desde o início, né? E agora que eu entrei realmente para pensar a partir dos estudos cinema e educação, né? Faz poucos anos isso. Muito em o que se vê, em como se vê, o que se vê. E claramente vocês dois, principalmente nas disciplinas, né? Jane na época do colégio de aplicação e Tiago nas experiências de estado de docência e de docência, então, tem mais esse lado da produção, dos alunos produzirem, né, subjetividade, se expressarem a partir dessa arte, que é o audiovisual, sei lá, enfim, que a gente olha como arte. E aí eu fico pensando assim, na verdade a pergunta seria mais assim, como é que se dá e como se dá uma construção de repertório antes da produção desses vídeos, dessa experiência de produzir, se há algum momento de ver alguns filmes, de pensar sobre planos, ou se é uma experiência mais de acordo com, sei lá, mais fluida, assim, de um fluxo de um próprio repertório que eles já tenham, dessas experiências que eles já têm antes de chegar nessa disciplina, ou se tem algum momento assim de apresentar um pouco um repertório fílmico, enfim, ou a própria um pouco da linguagem, porque a gente vê que tem muita coisa bem interessante, assim, até do ponto de vista de uma qualidade de realização mesmo, né? No sentido de entender alguns mecanismos, de entender um pouco da linguagem. Bom, acho que é isso, para não ficar muito longa a pergunta. Então, no colégio, na disciplina do colégio de aplicação, quando eu comecei a ensinar cinema, eu não tinha contato com outras pessoas que trabalhavam com ensino de cinema. Então, eu adaptei um pouco da metodologia do ensino de arte e educação, de artes visuais, ao ensino de cinema. E aí, então, a gente trabalhava, tinha história do cinema e tinha questões técnicas também, da técnica, da própria técnica do cinema. Depois a gente... Porque eu comecei a ensinar cinema, não tinha internet, minha gente. Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Cybershot, não tinha câmera digital, era VHS, né? Não dava para olhar o filme, tinha que alugar uma fita cassete na locadora e levar. Então, isso na experiência nos anos 90. Nos anos 2000 as coisas já melhoram um bocado, né? Que é com esse pessoal daí. E aí a gente tem também o Cineclube, que era um cineclube com curadoria compartilhada. Então, tinha pesquisa sobre técnicas do cinema e história do cinema, e tinha um repertório também do próprio Cineclube, que eu acho que esse trabalho que Dai também está fazendo do Cineclube, né, ele traz, e das oficinas posteriores também traz essa coisa de um repertório de cinema. É diferente do cineclube que eu tinha na escola, que era uma curadoria compartilhada, eu acho, né? Mas a curadoria de Dai é mais profissional. Eu acho que é muito ampla. A gente essa escolha vinha a partir dos filmes que os meninos também traziam. Então, se ampliava o repertório, porque era um repertório
compartilhado, né? Mas eu acho que essa proposição de DAI também ela é muito interessante porque ela traz coisas que talvez a gente nem viesse a conhecer se não fosse esse trabalho, né? Tiago. A Adriana faz uma coisa muito interessante, né, sobre isso. Na experiência dela, Adriana Frischi, professora da UFRJ, que é referência no Brasil em cinema, está aqui no Congresso, né? Dos cartazes, que é bem interessante, dos cartazes, não, dos cardápios, que é bem interessante, né? Que ela diz, olha, se você for oferecer para uma criança hoje um filme perguntando para ela o que ela quer ver, ela vai querer ver normalmente a mesma coisa, e esse pretenso gosto pessoal dela não é pessoal essencial, né? Ele é, como todas as outras coisas, é formulado socialmente. Então ele vai querer ver a Frozen, ele vai querer ver os filmes dos estúdios Disney, ele vai querer ver o Toy Story 4 vezes, porque falta referência. Então, de certa forma, hoje em dia, pelo menos o que se entende na educação, pelo que eu entendo, né, pelo que eu compreendo, ele tem esse duplo foco. De um lado, a formação desse público, para público de cinema de rua, inclusive, para uma abertura, inclusive, um pouco mais artística do cinema, menos comercial, né, para um certo cinema, pelo menos em termos de militância, assim, né, do cinema educação, por essa exploração da linguagem cinematográfica, para ver o que é blockbuster, mas ver com outros olhos, e a produção de cinema como a possibilidade de empoderamento mesmo, né, de abertura para poder dizer desde um certo lugar, que é um lugar onde você é amador, então você tem uma abertura, né, você tem ali uma possibilidade de errar, que é diferente, né? Você não está fazendo filme para ir para o tapete vermelho. E justamente essa abertura de não estar indo fazer filme para ir para o tapete vermelho é que é a grande potência, assim, em certo sentido, para mim. Porque libera de algumas amarras, que são as amarras da profissão, são as amarras do mercado, enfim, dessa lógica mesmo do mercado cultural, né? E abre um lugar de produção, criação que independe desses elementos. Não é o foco, por exemplo, do cinema educação formar cineastas, nem da educação como um todo formar nada, né? Assim, a ideia é que você tenha acesso a essa linguagem, né? Então, eu acho que andar junto e paralelo e, na verdade, mesmo assim, um não é dependente do outro. Não é você apresentar bons filmes que vai garantir que faça bons filmes, nem a ausência de ver filmes vai acarretar uma limitação da linguagem. Agora, óbvio, ampliar o encontro com os filmes é sempre faz melhores escolhas, né? Escolhe bem os filmes que vai ver, né? E ver filmes também. Acho que está mais ou menos por aí. Não sei se o Jânio concorda comigo, discorda. Se Dai, principalmente, concorda, porque o que Dai tem feito, realmente, concordo plenamente com o Jânio. O que Dai tem feito em Pernambuco, com a Mostra Andanças, é uma abertura, sim, muito grande. Eu tive em algumas sessões, eu tenho orgulho de dizer que estava na primeira sessão do Andanças. Sou old school. E aí, o que se tem feito, e não só eu estava na primeira sessão, diga-se de passagem, como a primeira sessão foi na escola em que eu estudei. Eu tive a oportunidade de fazer uma oficina, anos depois, de cinema na escola que eu estudei a minha vida toda, né? E aí você imagina reencontrar esse espaço em outro ambiente, entendeu? Em outro lugar. Em outra inteligibilidade também, né? Tu também, né, Jane, professora do Colégio de Aplicação. Obrigada, gente. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Eu queria dizer só uma coisa, que eu acho que ou essa Daiane, coisa algum do cinema comentário.
na escola, quando ele entra, a experiência que eu tenho da gente trabalhar mesmo em situações de precariedade e de uma fala que acho que alguns alunos repetem assim, quer dizer, tire proveito, né, do que você tem, e que eu vejo isso nos filmes produzidos até hoje, assim, não que a gente tem que fazer sempre filmes precários, mas a partir do momento que um sujeito, uma pessoa percebe que consegue fazer filme com o material que ela tem, saca? Não só para a escola, que esse material, que esse filme pode sair da sala de aula, que foi a experiência que eu tive, de alunos fazendo filmes com um material muito precário, com câmeras muito precárias, e viajando para os Estados Unidos. Amor, não é só para ficar... Às vezes a pessoa quer o tapete vermelho também, assim, mesmo fazendo um filme precário, assim, sabe? De ganhar um prêmio internacional com imagens feitas de forma... É isso, tirando proveito da precariedade. E sabendo que pode ocupar um lugar e que pode fazer um filme com aquilo que tem. Obrigada, Jane. Daiana, quer fazer algum comentário a partir da fala de Jane e Tiago? Jane, nossa curadoria não era tão profissional assim não, viu? Só para destacar. A curadoria do Andanças, na verdade, a gente fazia uma ampla seleção de filmes pernambucanos, né? Entrava em contato com realizadoras, especialmente realizadoras, para pedir autorização para fazer a exibição. Mas era uma loucura porque a gente chegava às vezes na escola, né? Porque tá aí de prova, a gente chegava na escola com tudo bem fechadinho, quais eram os filmes que iam ser exibidos, mas a partir do momento que a gente entrava em contato com estudantes e via quais eram as demandas, o que o pessoal estava colocando lá como temática, a gente mudava totalmente a programação que tinha sido pensada originalmente, assim, né? Então a gente tinha, digamos, uma cartela de 20 filmes e aí montava, né, e desmontava e remontava, né, a partir desse diálogo. E para isso a gente utilizava de uma estratégia, que era perguntar qual filme marcou a sua vida. E aí, quando o pessoal trazia os filmes que marcaram a vida, a gente via que muitas vezes os filmes tinham grandes problemas de gênero e sexualidade, né, de machismo, de misoginia, de LGBTfobia. E a partir dessas lacunas é que a gente fazia o start na cartela que a gente tinha para levantar a discussão, né, para usar uma contranarrativa aquilo que estava sendo colocado. Então, só que a gente fez isso em 30 escolas, então cada escola era uma realidade, era, né, uma reviravolta que dava na hora da exibição. E no curso, né, na questão da produção dos filmes, a gente tinha muito, às vezes, um grande desafio que era levar as pessoas a acreditarem que elas potencialmente poderiam produzir alguma coisa. Né? Quer dizer, eu vou produzir um filme, eu, de 13 anos, do sertão do Machopá-Ipanema, vou produzir e tal. E aí a gente levava muito, né? A primeira pergunta que norteava a produção do filme é: você conhece alguma história que daria um filme? E aí a pessoa ficava, né? E geralmente era uma história, né, de alguém da família, da região e tal. E a gente pedia para a pessoa escrever essa história e a partir, né, dessa sinopse, né, desse argumento, a gente agora vai trabalhar para tirar essa história do papel. E aí era todo um processo, né, mas que emergia a partir de uma resposta a uma pergunta que aparentemente era simples, mas, né, que gerava muitas discussões e tal. E aí foi interessante, porque em nenhum momento, por exemplo, a gente colocava tema, né? Tinha que produzir algo sobre gênero e sexualidade. Em nenhum momento a mostra tinha uma proposta temática. Mas, ao mesmo tempo, era muito interessante perceber que essas coisas emergiam espontaneamente no processo criativo. Né? As pautas de gênero e sexualidade começaram a ganhar fôlego porque eram questões que muitas vezes estavam lá atravessadas e que o currículo oficial muitas vezes não abordava. Né? Gente, então, obrigada. Eu acho que é isso, né? Não sei se alguém tem mais algum comentário antes da gente encerrar.
São 10h05 no Brasil, são 22 horas aqui, está todo mundo meio cansado do dia, mas queria agradecer, né, primeiramente aos meus amigos, colegas de mesa, também a todas as pessoas presentes aqui assistindo, né? E não sei se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou nenhum comentário, acho que a gente pode encerrar. Por mi parte, es solo agradecerles. Nos cuesta un poco comprender por el idioma, pero hacemos un esfuerzo y estamos pensando cómo hacer la traducción posteriormente de las presentaciones para que podamos, pues, disfrutarlas y comprender más lo que nos han compartido. Pero bueno, por lo pronto les agradecemos mucho. Gracias a Dayana, Catarina, a Jane y a Tiago por todo lo que nos han compartido. Y bueno, seguimos en el Congreso mañana con más presentaciones. Nos da muchísimo gusto tener varios colegas de Brasil, y en parte pues por el vínculo con Adriana, por la red Quino y bueno, otras personas que vienen supongo, de otras universidades. Tenemos la limitante del idioma, pero bueno, tampoco es una gran limitante porque me parece que simplemente el tener este acercamiento podría dar para futuras actividades académicas que podríamos organizar. Muchas gracias y bueno, pues si no hay más comentarios, podríamos dar por terminada la sesión. Y gracias por los enlaces audiovisuales. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.